Mas olha só que massa todos os pontos de atuação aqui do Pedro Pascal nesse episódio, né? E aí, gente, olha só, chegou o raio-x, na verdade o último raio-x de The Last of Us, pelo menos no tocante à primeira temporada, né? Porque espero que a segunda temporada também a gente ainda esteja por aqui para fazer esse tipo de trabalho. Um episódio curto, né? Mas ainda assim tem algumas coisas a serem analisadas, tá? Primeiro eu queria que vocês comentassem aqui o feedback. O que é que vocês acharam do raio-x no geral? O que é que eu posso melhorar? O que é que vocês ainda acham que tá um pouco mais ou menos assim, tudo mais? Então, sou ouvidos aqui para vocês e gostaria dos comentários, tá? Agradeço muito a audiência de quem ficou por aqui. Agradeço também a audiência de quem só veio ali esporadicamente. Mas, ó, é importante dar uma olhada nos outros raio-x, porque muita coisa desse episódio é uma referência aos passados, tá? Mas vamos lá, sem deixando de enrolação. Muito obrigado por terem chegado até aqui nesses vídeos. Primeiro comentário, tem link pro meu livro, Casa do Dragão, roteiro falado. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá pra tela, eu já enrolei demais. Bom, começando aqui com a mãe da Ellie, né? Ela que inclusive atua no jogo. Ela que inclusive está atuando no jogo, é bom que se diga. Primeiro plano aqui, infelizmente eu não vou poder falar um detalhezinho desse plano, como esse plano foi feito, porque eu recebi ele sem estar acabado, né? Na versão que a HBO mandou para crítica, alguns planos não vieram acabados. Esse daqui, como ele foi entregue, demonstra mais ainda o que eles queriam fazer, né? Mas enfim, vamos lá. A gente tem a escolha de um cenário de um quarto infantil, né? Todos os elementos aqui de quarto infantil muito bem colocados aqui, ó, na cortina, né, os desenhos e tudo mais. Só que também tem esse desenho da árvore, e olha só isso aqui, ó. A árvore que tá meio acabadinha aqui, as raízes dessa árvore é justamente quem? É justamente a mãe da Ellie. E por que não, o fruto dessa árvore aqui é justamente a Ellie, né? É o nascimento da Ellie. Então, olha só que plano poético, assim, quase bíblico, quase, sei lá, folclórico, né? De certa maneira, né? A árvore desenhada e a mãe aqui como a base dessa árvore e, obviamente, por conta da gravidez dela. E aqui a gente tem duas janelas emoldurando, né, e preenchendo esse plano. Uma janela aberta e uma janela fechada. Ou seja, a gente tem de um lado aqui, por que não? Deixa eu até trazer aqui o azul. A verdade, de um certo modo. Deixa eu trazer aqui, pronto. E aqui, a mentira, né? Ou seja, o que é vendado e o que é desvendado. Que é um dos assuntos desse episódio, né? Aquilo que é vendado e o que é desvendado. Ou seja, as mentiras faladas e as mentiras vividas. E aqui, para completar esse quadro, né? A gente tem muitas imperfeições, né? Muita sujeira, assim, no quarto, ó. Então é para dar finalmente aquela ideia de uma infância, né? Mas também uma infância destruída. E também tem outro ponto interessante, uma infância em reconstrução, digamos assim, ó. Tudo aqui meio destruído. Mas tem uma coisa interessante, porque esse quadro aqui, o episódio inicia num quarto infantil, e a gente passou por um quarto infantil. Inclusive eu trouxe um raio-x da personagem lá da Melanie Lynskey, que é a Kathleen, né? A gente passou por ela. A gente passa pelo quarto infantil quando a Ellie tá lá descobrindo que o Joel vai deixá-la. A gente passa por um quarto infantil lá no começo com a Sarah. Enfim, o quarto infantil aqui é bem presente, né, na série. E aqui o primeiro plano do último episódio traz também esse elemento, tá? Muito bacana. Uma das últimas locações desse episódio, quando o Joel vai salvar a Ellie, é também no quarto infantil, a gente chega lá. Aqui um elemento interessante que é a faquinha, né? A faquinha não, o canivete. Ou seja, o canivete que vem da... Olha só que simbólico. O apreço simbólico, ou melhor, o apreço material do canivete vem da mãe dela, né? Enquanto que o apreço que ela perdeu, é bom que se diga. Enquanto que o apreço do relógio, ou seja, do bem material do Joel, vem da filha dele. Espelhamento, né? Baita do espelhamento. Então tá aqui o canivete que inclusive volta mais à frente quando ela vai... A Melanie, né? Se eu não me engano, Marlene, eu me esqueci o nome dela agora. Quando pega ela lá na frente vai entregar pro Joel, né? Esse canivete. Aqui só uma questão que realmente é uma dúvida. Ela foi mordida antes. Essa imagem deixa bem claro que ela foi mordida antes. Tem até a pergunta lá da companheira dela, né? Da Vagalume. Se ela foi mordida antes ou depois. Mas ela foi mordida antes. Tanto que já tem aqui ponto de infecção, né? Então tem a mordida aqui. E já tem ponto de infecção aqui antes
da Ellie nascer. Então só para deixar esse registro aí, que muito provavelmente foi um combinado disso daqui, né? Com o nascimento dela, sei lá, uma mistura, alguma coisa com o nascimento dela, que fez ela nascer imune, talvez. Enfim, aqui a gente vai analisar um pouco da atuação do Pedro Pascal, tá? Que é algo marcante nesse episódio. Acho que o primeiro ponto, onde é que tava esse rostinho leve, o Pedro Pascal? Olha só, né? Rostinho super leve, o ombro, que geralmente era um pouco mais pra frente, os braços mais retos aqui, já não estão mais assim. Porém, ele retoma, né? O Pedro Pascal, o Joel preocupado, né? O rosto do Joel preocupado. Preocupado aqui dela saber. E aqui, cara, olha o tanto de expressão que ele consegue entregar, né? Esse peso no olhar de ter mentido pra ela, né? Que pra sempre aí vai ter que viver com essa mentira até que dure, né? Mas olha só que massa todos os pontos de atuação aqui do Pedro Pascal nesse episódio, né? Aqui a certa leveza, que demorou a aparecer nesse episódio, nessa temporada. Ainda um pouco da leveza. Entra a preocupação, inclusive destaque aqui para a plaquinha exit, ou seja, saída, né? Mostrando que talvez ele tivesse outra saída, que não aquilo que ele fez. Então tá aqui exit. Preocupado aqui, apreensivo, eu diria, com a descoberta dela. E finalmente, meio triste talvez por ter... né? Olha aqui. Meio triste, talvez, por ter mentido pra ela. Olha só que massa esse plano aqui. Essa sequência, na verdade, né? Primeiro plano estão os dois juntos. Isso é logo após só um ponto específico. Esse plano aqui também é um plano de orgulho. Uma expressão de orgulho. Que ele tá vendo ela com muito orgulho ali com a girafa. Percebe? Então aqui também tem um quê de orgulho, né? Para com ela, né? Coisa que ele ainda não havia demonstrado tanto. Pra mostrar como evoluiu bastante. E aí, finalmente, depois da cena lá das girafas, né? Eles têm um papo mais sério. E a Ellie, ela tem muito mais pressa do que ele. Quanto mais próximo vai chegando, parece que ela vai se tornando mais apressada do que ele, né? Tanto que ela deixa o plano. Ela quem deixa o plano e ele que fica lá sozinho em pensamento, né? Então, sozinho é como ele se vê ao final de um papo sério, inclusive sobre um acompanhar o outro, sobre futuro, sobre jornada, sobre um monte de coisa, sobre as coisas não poderem ser por acaso. Muito interessante esse plano aqui, eu gosto muito dele. Aí tem toda a leveza do Joel, só que é o tom diferente do Joel, porque como eu disse, né, aqui, desde desse plano todo, ele tá tentando demorar o máximo possível para chegar lá no destino, para avançar, né? Pegando elementos que antes ele ignorava, né? Joguinho e tal. Antes ele só se preocupava em fazer café e agora não mais. E isso é um contraponto dela, né? Isso aqui é depois do resgate lá. Isso aqui é antes. Então aqui toda a tristeza dela, na verdade não é nem tristeza, é introspecção. E eu gosto muito desse plano porque tem um bokeh aqui, né? Bem fechado, ó. Então o foco nela aqui, bem intimista, para mostrar que ela tá aqui, né, super pensativa, né? Que a expressão aqui ela super pensativa, talvez refletir sobre o peso que ela carrega, né? Esse lance da imunidade da doença. E ao mesmo tempo, depois, tem esse plano dela olhando para a cicatriz e refletindo bastante sobre quanto que valeu a pena isso tudo, né? Será que vale a pena? E também será que faz sentido só ela ser imune? E isso aqui eu acho que combina muito com a conversa que ela tem no final com o Joel. Quando ela pergunta assim, o que você falou foi verdade mesmo, né? Acho que é muito baseado nisso, assim, de não parecer lógico isso que ela tá passando agora. Tudo que ela passou, toda a jornada que ela viveu, e não vai ter nenhum sentido, parece estranho pra ela. Então ela vem já de uma aflição inicial, né, de uma introspecção e de uma aflição inicial. O episódio todo ela tá muito dispersa. E aqui, o Joel vem aqui atrás e eles usam o blur, né? O bokeh aqui da câmera. Eles usam o blur pra mostrar que ela tá deixando o mundo aqui atrás fora de foco, né? Então ela quem tá tirando o foco do mundo e ela, só os pensamentos dela. Por isso que o plano aqui, se você pegar a regra dos textos, faz tempo que eu não desenho aqui porque nem precisa mais. Se você pegar a regra dos textos, quem tá no texto superior aqui não é um olho nessa vez, né? Não é o rosto em si, é a mente, né? A testa dela aqui no caso. Ou seja, a mente, o foco é justamente nessa confusão mental que a gente tá tendo agora, que ela tá tendo agora. Rapidinho esse plano, lembra como ela tinha um interesse absurdo por ter uma arma,
e agora ela simplesmente segura a arma o tempo suficiente para dar ao Joel, aqui, é o que esse plano faz. Super rapidinho, transição, sem precisar falar, sem precisar trazer muito. Adorei. O episódio faz muito isso aqui, abre o plano, né? Aqui no começo e aqui depois lá das girafas, ó. Então abre várias vezes, tem vários planos abertos, planos geral que chama, para nos dar essa reconexão com o mundo, né? Com esse mundo devastado, coisa que isso acontecia muito no segundo episódio, no terceiro episódio. E aí foi se perdendo, né? E aí volta agora para nos dar essa sensação de volta, porque a gente vai debater o quanto esses dois aqui podem refletir nesse mundo desgraçado aqui, né? O quanto ela pode refletir, o quanto o Joel pode refletir, verdade, o que é mentira. Um episódio que nasce de uma mentira, né? A mãe diz que ela foi mordida depois de ter a Ellie e que termina também na mentira do Joel dizendo que ela não é a cura, que não tem como ela ser a cura. Bem rápido, eu não posso mostrar muito isso aqui, porque eu queria mostrar os outros planos, mostrando os vagalumes mortos, né? Foi muito comum essa cena nesse episódio, dos vagalumes aqui ao chão, e mostrando bem o rosto deles. Nesse plano aqui eu peguei um mais aberto, para o YouTube não me banir nem nada, mas então mostra que os vagalumes mortos por muito mais tempo do que no jogo, porque como o jogo tem que avançar, né? Ele não tem tempo de mostrar, mas a gente entende muito bem aqui a crueldade do Joel, a matança, a chacina que ele foi capaz de fazer pela Ellie, né? E aí eles colocam aqui a humanidade totalmente no chão aqui, destruída pelo Joel. E eles deixam por um bom tempo. Aí o lance que eu falei lá do começo, começamos em uma mentira, em um nascimento, pode-se dizer que em um nascimento da Ellie, lá no quarto infantil, trazendo todo esse tom de infantilidade. E aqui termina não, mas conclui parte da jornada também, né, indo pra pediatria, né, onde ela ia ser feita a cirurgia dela, né, a operação dela, nem cirurgia, sei lá, ela ia morrer, né, esse é o ponto, ela ia morrer. E também é na pediatria, ou seja, com elementos infantis, planos espelho, da mãe sobrevivendo pra salvar a Ellie, enquanto que o Joel fazendo a Ellie sobreviver, de certa forma. Aqui tem outra bobagemzinha, tá? O primeiro que mostra é ele de acordo com a natureza, e o segundo que mostra é ele indo contra a natureza, né? Ou seja, tá de frente aqui para esse tucano aqui, e aqui ele tá a favor do elefante aqui, né? E aí, o Joel? Essa é a pergunta. Esse é o versus, digamos assim. Verdade, ou seja, a favor da natureza ou contra a natureza? O que é que realmente tá acontecendo com o Joel? Ele tá indo a favor da natureza ou contra a natureza? Que massa, né? Esse episódio todo aqui, ó. Bem mostrado para vocês, passando por todos os elementos aqui. Mostra aqui uma conexão muito grande do Joel com a Ellie, mas esse para mim é o meu plano favorito. Inclusive, sobre esse plano aqui, vale lembrar do plano da Ellie deitada, misturada à natureza, lá no segundo episódio, em posição fetal, né? Enquanto que ela literalmente aqui sendo representada como a volta da natureza, sei lá, o florescer dessa árvore aqui que tá só o bagaço. Aqui é a raiz da árvore aqui, combinando na Ellie. O fruto que deveria ir para esse mundo, mas que o Joel não deixou. Nada por acaso, inclusive como eu recebi o episódio, deixa essa percepção menos por acaso ainda. A sequência é muito boa, né? A Ellie, dessa vez deixando os vazios. Antes o Joel nem ligava muito para ela, e agora liga e sente durante todos esses vazios que ela deixa, né? Muito massa, ó. Vaziozão deixado por ela. Onde é que tava esse Joel? Essa reflexão do quanto valeu todas essas cicatrizes, toda essa jornada, né? Inclusive aqui foco também nessa cicatriz. Quanto valeu também essa cicatriz, essa jornada. Confusão mental. A evolução da menina que não precisa mais da arma. Os planos abertos para nos mostrar como esse mundo realmente ficou impactado, que a gente havia esquecido. O impacto que o Joel causa nas mortes. E essa dualidade aqui. A favor ou contra a natureza? E aí, quem é o Joel? Plano muito legal, parece até do Walter Mitty, com as capas da revista Time. É isso. Agora, com vocês. E aí, o que é que vocês acharam? Muito obrigado por terem ficado aqui no Raio X. Vou tentar trazer o Raio X para outras coisas aqui também. Trazer para outras séries, filmes, enfim. Bem, deem dicas nos comentários, tá? De novo, espero que vocês tenham gostado.
Forte abraço, um beijo no coração de todos e todas. Até o próximo vídeo e tchau.